Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de versos 7 a 12, que diz assim: o Senhor usa Paulo, Timóteo e Silas para que escrevesse a carta a esta igreja, dizendo que aqueles que estivessem cansados, que confiasse, continuasse confiando e acreditando em um Deus vivo, todo-poderoso, em Cristo Jesus, que Ele os aliviará. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, o Senhor nos faz um convite aos seus filhos, aqueles que confiam e acreditam em um Deus vivo, todo-poderoso, em um Cristo que veio para levar todos os nossos pecados e que suportou a cruz, suportou a morte, e Ele vive para todo o sempre. Meus irmãos, o Senhor aqui faz um convite para os seus filhos, aqueles que têm o chamado do ID, porque o Senhor só quer pessoas disponíveis, aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, usa-me. O Senhor está procurando pessoas disponíveis para que proclame, para que leve a sua palavra, para que proclame o Evangelho, para que leve o Evangelho aos cansados, aos que pedem. Porque, meus irmãos, também nós ainda vivemos em um mundo que ainda há muita resistência da palavra do Senhor. Há irmãos em Cristo Jesus, irmãos, filho do Altíssimo, que todos nós em Cristo Jesus, nós somos irmãos, que ainda tem uma resistência no Deus vivo, todo-poderoso, em um Cristo vivo, todo-poderoso, que suportou a morte. E o Senhor pede para que a gente continue proclamando o nome dEle, levando o Evangelho para toda a humanidade. E para aqueles que não creem, que o nosso bom Deus vai enviar Jesus Cristo com os seus anjos, com tochas de fogo, para que venha fazer justiça. Porque a justiça, meus irmãos, só compete ao nosso bom Deus Todo-Poderoso. A gente aqui só faz o nosso trabalho, o nosso ide, a vontade do nosso bom Deus de levar a palavra, mas o julgamento só cabe ao nosso bom Deus Todo-Poderoso. E viva Deus por isso, por só competir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, que é onisciente e onipresente, sabe o oculto e os escondidos. É Ele que conhece os corações de cada um de nós, os nossos pensamentos. Então, o Senhor disse que nós tivéssemos bom ânimo, continuasse levando a palavra, que o julgamento só é dele e só compete a ele. Amém? Então, que aqueles que o Senhor viria fazer justiça, mas também que continuaria conservando o meio, conservando a terra, por conta daqueles que ainda crêem nele. Meus irmãos, o Senhor quer que aqueles que crêem nele, que continue fazendo a boa obra, continue fazendo a boa obra para ele, para que ele venha no dia do juízo, no dia do julgamento, ele ainda proclamar esta terra que ele nos deu como garantia até por um tempo, não por uma vida toda, que nada aqui é eterno, aqui é só uma passagem, mas que a gente continuasse, porque aqueles que ainda creem em Cristo Jesus, ele ainda ia manter uma terra viva, uma terra de filhos que ainda creem nele. Então, vamos continuar crendo, confiando, levando a palavra. E aqueles, meus irmãos, que ainda acredita que há uma força divina, uma força do sobrenatural. Muitos confiam nas ciências, e não importa, o importa é que a gente continue fazendo o nosso papel, porque o Senhor sabe e o Senhor os conhece, e quem faz a justiça é o Senhor. Então, meus irmãos, que nós continuaremos crendo e confiando
alicerçados ali no Senhor, em obediência, tendo uma fé inabalável no nosso bom Deus, porque além de ter uma obediência, que a gente venha ter essa fé alicerçada, porque a fé é que faz a gente confiar no Senhor, confiar nas promessas do Senhor, confiar em tudo aquilo que o Senhor faz e tudo aquilo que o Senhor fala na sua palavra, porque a palavra aberta é o Senhor falando, é a boca de Deus falando para os seus filhos. Não é pastor, não é missionário, não é evangelistas, não é a palavra do Senhor, porque tudo está escrito na palavra do Senhor. Amém? Então no verso 7 diz assim: portanto, eu quero dizer a vocês que estão sofrendo, Deus lhes dará alívio juntamente conosco quando o Senhor Jesus aparecer subitamente, descendo do céu em fogo ardente, com os seus poderosos anjos, trazendo o julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus. Está aqui na palavra, meus irmãos. Que se recusam a aceitar o seu plano de salvá-los por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é através de Cristo Jesus que nós somos salvos. Eles serão castigados numa destruição eterna, expulsos para sempre da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier para receber louvor e admiração por causa de tudo aquilo que fez por aqueles que creem, e vocês estarão com ele, porque creram e creram na palavra que anunciamos a vocês. Assim, continuaremos a orar por vocês e pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra todo o bom propósito e toda a boa obra, recompensando-lhes a fé com o seu poder. Estão com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, será glorificado por causa dos resultados de vocês. A eterna graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo tornou tudo isso possível a vocês. Isso se tornou tudo possível por Jesus Cristo, aqueles que creram, aqueles que creram em uma fé alicerçada no nosso Senhor Jesus Cristo e que não desistiram do ID, não desistiram de levar a boa palavra, o evangelho aos seus. Então, o Senhor ainda proclamará por aqueles que creem, proclamará por aqueles que faz a obra, por aqueles que foram evangelizados e creram em Cristo Jesus, porque toda a justiça do Senhor que Ele faz com aqueles que não creem, só compete a Ele, como já falei, meus irmãos, e também aqueles que crerem, o Senhor ainda mantém uma terra plena, uma terra com bom grado, e que eles pedem para que cada um esteja aliviado, porque o Senhor é que nos dá o alívio. Amém? Eu vou orar, meus irmãos, para que a gente venha meditar nesta palavra e também venha viver a palavra. Glórias a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a sua palavra, Pai. Aqui está a palavra ministrada, Jesus, aos nossos corações, Pai. Ó Senhor, que esta palavra venha estar, meu Deus, venha germinar, Pai, como aquela planta, meu Pai, em um solo bem adubado, Pai, em um solo bem fértil, Jesus, para que a gente venha crer na Tua palavra, Jesus, e fazer dela, Senhor, como um alicerce, uma rocha firmada no Senhor, meu Pai.
Oh, Senhor, obrigada, Jesus, pela palavra, Senhor. Obrigada, Jesus, por aqueles irmãos obedientes que, ouvindo a palavra, se mantêm firme e alicerçado na palavra, Jesus. Mas também, Pai, tem misericórdia daqueles irmãos, meu Pai, que ainda não crê em Cristo Jesus, não crê na sua força toda poderosa, não crê que há um Deus todo poderoso, um Pai cuidadoso e zeloso, Pai, mas só o Senhor, compete só o Senhor, meu Pai, a justiça é o Senhor que faz, Pai, e também o poder do convencimento é do Senhor, Pai. Eu ainda creio que todos aqueles, meu Pai, que ainda há uma resistência, o Senhor há de mudar a forma de pensar, a forma de agir, crendo em um Deus vivo, todo-poderoso. Que assim seja, meus irmãos. Vamos todos crer, vamos todos confiar nesse Deus vivo, maravilhoso, em um Cristo que venceu a morte para todo sempre. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus.